Não é um desabafo, mas estamos aqui falando sobre obra de Deus e você faz parte disso. Se esforce para crescer. Olhe para você no espelho espiritual e diga assim, ó, chega de ser um menino, uma menina. Para de espernear por causa de problemas. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa aprender a ser homem. Paulo disse, eu era menino, mas agora eu não sou mais. Pensava e agia como menino, agora sou um homem. Eu penso e ajo como um homem. Se a gente se esforçar, irmãos, a gente vai tornar o caminho, o nosso caminho, um pouco, vamos dizer, ele é difícil, mas um pouco mais fácil, se a gente se esforçar. Então eu disse, são muitos problemas que nós temos na igreja. A cobrança do altar é muito grande. As pessoas querem ver. Como nós não temos interesse financeiro na igreja, de arrancar dinheiro do povo, então a gente não fica fazendo aquelas coisas mirabolantes que os outros fazem por aí, para atrair a atenção das pessoas. Queremos só que a mensagem do evangelho seja pregada. Então quando eu ouvi tempos atrás, olha, não vai ter jeito, vai ter que fechar a igreja. Eu falei, não vai fechar a igreja. Por que não vai fechar a igreja? Porque nós não estamos aqui com um propósito financeiro. Nós estamos lutando. Deus vai honrando a cada dia a nossa fé. A gente passou pela pandemia. A pandemia que nós passamos, Deus nos sustentou. Deus nos sustentou para que pudesse trazer tanto alimentos para a gente ajudar as pessoas, quanto a igreja para se manter de pé. Deus, Ele sempre cuidou da gente. Eu tenho um sonho na Viva Esperança e eu não vou desistir. A minha filha Sofia, minha filha Isabela, elas vão liderar esse ministério. Eu luto todos os dias para ensinar, para levar Jesus. E eu fico meio emocionado porque ela está lá internada. Mas minha filha olha para mim e fala, pai, Jesus está sempre com você. E é isso que eu quero, que ela suba aqui um dia melhor do que eu. Os pais de antigamente, eles não querem que os filhos sejam melhores. Eles lutam para ser melhores. Mas os pais atuais, da minha geração, querem que os seus filhos sejam muito melhores do que ele. E eu quero que minha filha suba aqui e arrebente. Quero que minha filha tenha visão, da onde nós estamos aqui na internet, de alcançar milhares de pessoas, coisa que eu não tenho. Eu quero que ela alcance, quero que elas alcancem. Eu sonho nesse ministério, sonho sobre os meus filhos, sonho. Essas portas não vão fechar. A gente pode até mudar daqui um dia, que o salão é velho, porque tem muita coisa que precisa refazer, não tem como. Você coloca um prego, irmão, você coloca um prego, esfarela a parede aqui do nosso salão. É um prédio velho, então todo terreno que você passar na frente, você profetiza. Todo salão que você olhar, você profetiza a hora, porque pode ser ali. E Deus responde oração. Diga graças a Deus. Deus responde oração. Que eu estou falando com tudo isso? Quando eu tive a minha primeira filha, eu era realmente muito imaturo. Eu brigava com a minha mulher, eu não dava atenção para minha filha. Eu tinha um tablet, um videogame, e eu chegava em casa do trabalho, ia para o tablet, ia para o videogame. Eu era imaturo, pregava com autoridade, expulsava demônio, curava enfermo, mas não adianta nada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu era realmente muito imaturo no começo. Nós temos, eu e Thalita, 12 anos de casado. Desde lá até aqui passamos por muita tribulação, muita situação. Por muitas vezes pensamos em nos separar. Chegamos à beira da separação, porque quando um é imaturo, acaba fazendo coisas que provocam a dúvida no coração do outro. Eu passei por muitas situações nesses 12 anos de casado. Mas eu reconheço o quanto que eu era imaturo, não sabia tratar, não sabia ficar quieto, não sabia deixar só ela falar, e ela fala até hoje, para sempre, amém, é só ela que fala, a última palavra é sempre dela, e assim tem que sempre ser, e assim eu vou ser feliz, meu irmão. Bom, brincadeiras à parte, a verdade fluindo. Eu estou falando um pouco do meu testemunho. Por quê? Porque subir aqui não é só tocar. Eu não sou músico, eu não sou cantor, eu não sou nada disso. Um dia pedi para Deus, Deus, eu quero aprender a tocar, me ensina. Deus me inspirou. Algumas pessoas passaram até pela igreja para tocar, não levaram Deus a sério. Depois nós vamos ver que essas pessoas, até que a gente dava oportunidade, estavam fazendo coisas que nem mesmo a própria família sabia.
Então nós passamos por situações adversas na igreja. A igreja é um lugar para você evoluir mesmo, evoluir. Não é uma criança, o que acontece com ela? Vira um jovem, do jovem vira um homem. E é assim que tem que ser, tem que crescer, irmão. A gente tem que crescer para um pouco, pelo menos um pouco, o pastor não ficar. Claro que o trabalho nosso do pastor é sempre ficar lá antes do culto. Olha, vai ter culto, né? Ó, se tiver precisando de alguma coisa, fala, a gente vai lá. O trabalho do pastor é esse, é apacentar de maneira saudável, não de maneira religiosa, fazer visitas inesperadas. Tem gente que não quer receber, tem pessoas que não querem receber. E outra, Deus mostra, o Espírito Santo mostra, quando a gente precisa realmente ir lá, e mesmo a pessoa não querendo, o Espírito Santo mostra, Deus trabalha. A igreja cobra isso também. Se você crescer, se você buscar dar menos trabalho para Deus, vai tudo fluir melhor na sua vida, aqui na igreja e tudo mais. Amém? Graças a Deus. Deixa eu tirar o fundo aqui para não romantizar a palavra, porque hoje eu tenho uma palavra muito especial para você. Olha, o fundo não sai, você acredita? Deixa eu pausar ele. Ok. Abre, por favor, a sua Bíblia em Lucas. Nós estamos hoje encerrando a campanha. Aliás, campanha. Campanha, né? Todo mês é campanha. 12 campanhas. Campanha dos 12 meses. Nós estamos hoje encerrando mais uma tribo, né? Campanhamos. Bom, pelo menos eu campanhei e pedi a Deus por exaltação durante todo o mês. Esse aqui foi o mês da exaltação. Lucas, capítulo de número 14. Abre lá, por favor. Encerramento do Judá. Judá, muito importante, da linhagem de Judá que nasceu Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 14. Abre lá, por favor. Lucas 14. Vamos ler do 1 até o 35, tá? 14, 1. Aconteceu num sábado, tá igual na sua Bíblia? Se tiver um pouco diferente, não tem problema. Aconteceu num sábado, que dia, gente? No sábado. Entrando ele, Jesus, no caso, a gente vai ver aqui, na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu melhorar aqui, pronto. Um certo homem hidrópico, versículo 3. Ou seja, enfermo, doente. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar em que dia, irmãos? No sábado. Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, curou e despediu. Para um pouco aqui, não é sobre isso que eu vou pregar, mas para um pouco aqui. Nós temos mania de questionar o aprendizado das pessoas. Nós temos uma mania de palpitar na vida das pessoas que é surreal. Irmão, para de querer ensinar se a pessoa está certa ou errada quando ela não te dá ouvido. Porque é a própria experiência que vai promover sabedoria para muitas pessoas. É caindo que ela vai aprender a estar de pé. É errando que a pessoa aprende a acertar. Agora tem gente que fala: não, peraí, o que você está fazendo, por muitas vezes eu fui assim. Por muitas vezes eu parava tudo, religiosidade isso. Religiosidade. Parava tudo, não, peraí, o que você está fazendo é uma porcaria. Hoje a pessoa pode estar fazendo a maior porcaria que for. Eu vou falar assim para você: sabe o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Não, eu sei o que estou fazendo, obrigado. Siga, vai. Por quê? A pessoa ela tem que ter o direito de ir. A pessoa tem que ter o direito de ir. O que aconteceu com eles? Ficaram o quê? Calados.
Mas na cabeça deles, poderia o quê? Não poderia. É lícito curar no sábado? É lícito fazer o milagre no sábado? É lícito fazer isso? Não, não é bom que seja feito, porque o sábado é do Senhor, não se faz obra e tal. Ficaram o quê? Calados. O que muita gente, ou talvez você, não consegue ficar é quieto. E você tem que aprender a ficar quieto. Você está vendo o negócio, mas não é você, não é Deus. Aprende uma coisa, olha para mim, você não é Deus. Graças a Deus que você não é Deus, porque você é falho. E Deus não falha. A maldição ele converte o quê? Em quantas experiências nós passamos para a gente crescer. O que eu falei agora no começo é apenas um conselho. Você acha que todo mundo vai viver isso? Porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E mesmo Deus falando, a pessoa às vezes ela faz do próprio jeito dela. Quem sabe eu não estou falando com alguém aqui. Que mesmo Deus falando para você o que é e o que não é, você faz do jeito que você bem quer e que você entende. Aí você sempre quebra a cara. Quem sabe um dia você, de tanto quebrar a cara, acorda, abre os seus olhos e comece a pensar diferente da vida. É ou não é de verdade? Aprenda a ficar quieto quando as pessoas estão trilhando um caminho a qual você sabe que pode não dar em nada. Fica quieto. Deixa Deus trabalhar. Vamos lá. Eles, porém, calaram-se e tomando-o, curou e despediu. Se tivesse tentado impedir, talvez a cura não teria acontecido. Todas as coisas cooperam para o bem. Lembre-se disso. Nunca deixe de confiar em Deus, não é na sua força. Vamos lá, 5. E respondendo-lhe disse: qual será de vós o que caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, jumento ou um boi, ou não tire logo? E nada lhe podia replicar sobre isso. Continuaram calados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Deixa eu falar agora a versão de Jesus. Falei da versão dos fariseus, agora a versão de Jesus. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Como você sabe que as pessoas não sabem o que ela tem que fazer? Ou o que ela tem que fazer? Nós não somos Deus. Entendeu a visão? Quem está entendendo a visão? Ok. Agora ele vai começar a reparar, ele vai fazer uma reparação aonde eles estavam procurando os primeiros assentos, sentar na frente. Isso era uma coisa da época, um costume da época, de pessoas que se assentam na frente são mais impetuosas. Hoje não tem nada a ver. Deixa eu desmistificar isso. Você senta aí atrás porque você quer. Você pode sentar aqui, não tem problema nenhum. Nós não temos essa cultura. Amém? Agora, se tivesse, agora aqui é o quê? Você vai sentar aqui? Aí sim, né? Se você chegar ali e falar assim, não, peraí, pastor, hoje eu vou assistir o culto daqui. Quem tu eres? Hã? Quantas línguas tu falas para poder sentar nesse lugar? Brincadeira. O que acontece? A gente enfraquece as coisas e deixa de se aperceber, e deixa de se aperceber de muitas situações. A gente deixa passar. Bom, se assentar no primeiro lugar significa uma pessoa, naquela época, significa uma pessoa que queria se aparecer. Uma pessoa que buscava a sua própria exaltação. Nós não estamos encerrando hoje o mês da exaltação? A Bíblia fala que o homem também será exaltado. Deus é exaltado. Deus não é glorificado na doença. Pelo contrário. Deus não é glorificado numa pessoa miserável. Pobre sim, porque pobre vive de milagre. Deus não é glorificado na miséria. Deus não é glorificado no mal. Deus não é glorificado no fundo do poço. No entanto, ele pega o homem, cura ele. No entanto, ele pega e fala, olha, o jumento está perecendo, vamos levantar, porque ali não há exaltação. Vamos ele tirar de baixo e vamos colocar em cima. Jesus está à beira de falar sobre exaltação aqui. Jesus está dizendo que Deus não é glorificado no mal, quando o mal opera. Por isso, Deus trabalha com exaltação no homem. A cura é um meio de ser exaltado. A restauração do casamento é um meio de ser exaltado. A restauração da sua família com os seus filhos é um meio de ser exaltado. Você voltar à prática de lutar e orar pelo seu velho é um caso perdido.
Agora, você voltar a buscar por aquela pessoa é um meio de ser exaltado. Olha, aí vai uma pessoa sem fé, não representa a Deus. Aí vai uma pessoa com fé, exaltação. Você é exaltado pelas costas. Quantas pessoas aqui na igreja, vamos falar da gente, quantas pessoas aqui na igreja falam de você, porque todo mundo fala um do outro. Quantas pessoas aqui da igreja falam de você, ou olha para você, o que elas veem? Exaltação? Aí está uma pessoa guerreira. Aí está uma pessoa de fé. Ou está aí uma pessoa que quer ser o que não é. Ou está aí uma pessoa que queira, que até conhece, mas não pratica. Pega essas lições, vamos lá. Versículo 8: quando por alguém fores convidado à festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja o convidado outro mais digno do que você. Não vai ser, dá licença, porque aí é o lugar dos verdadeiros, legítimo. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá lugar a esse, então, com vergonha terás de tomar o derradeiro lugar. Tem uma frase que há tempos o pessoal fala, a juventude fala, que é cada um no seu quadrado. Tem muita gente que não sabe o quadrado dela. Eu tenho que saber o meu quadrado. Eu tenho que saber a minha capacidade. Eu tenho que saber o que Deus me fez para ser. Porque se eu não sei, eu vou fazer como muita gente tem feito hoje. Se você vê como está hoje o nível de mulheres que usam da beleza para poder se aparecer, ter vantagens na vida, usam disso. Não procuram estudar, até estudam, mas estudam só também por aparecimento. Rapazes também é a mesma coisa, mas principalmente as mulheres. A gente vê um crescimento muito maior no meio das moças, das jovens, buscando uma facilidade para a exaltação. Bom, versículo de número, cuidado com a vergonha, versículo de número 10, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o convidado, não te diga, amigo, sobe para mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. O convite de Jesus aqui está sendo para uma pessoa ser mais sóbria, uma pessoa mais conservadora, que observa mais o que ela é. Necessariamente, é preciso com que a gente aprenda que não é bonito aos olhos de Deus, não é certo diante dos olhos de Deus, Jesus está denunciando isso aqui, com que a gente seja a peça principal, o roubador da cena. Olha, imagine uma festa onde tem um aniversariante e existe uma pessoa que atrai pela altura da voz, pela sonoridade do seu riso, a espalhafatosidade da sua conduta, o seu álibi de ajuntar e agrupar, tirando toda a atenção do convidado. Deus não se agrada disso. Isso não é honra. Isso não é exaltação, isso é provocar uma exaltação. Deus não se agrada. O convite de Deus é para que você tenha uma vida mais sóbria, ponderada, mais calado, mais na sua, esperar mais o seu momento, esperar mais a sua hora. Existem pessoas que são assim de natureza. Essas pessoas aí, elas já estão num nível, que nem eu estava falando no começo, num nível de entendimento melhor, né? Mas melhor não, melhor. Num nível de conhecimento, de sabedoria melhor, diferente de outros. Que pode ser que eu esteja até falando inglês agora. Não é? Também não devemos invejar o dia da exaltação das pessoas. O dia de cada um, todo mundo tem o seu dia. Aplauda, exalte a quem deve ser exaltado. A Bíblia diz,
Honra a quem tem honra, glória a quem tem glória. Diga glória a Deus. No casamento existe essa disputa, irmãos. Às vezes um marido consegue uma promoção, alguma coisa, a mulher fica, você consegue, eu não consegui. E já fica todo... Eu atendi lá na igreja, quando era lá no Parque Novo Mundo, lá embaixo, uma moça, ela era daquele bairro lá perto daquela fábrica, fica perto do jornal lá, esqueci o nome. Não é Ripaz, é lá para frente, lá, perto do jornal. E, inclusive, minha esposa foi levar ela na casa dela. Eu atendi essa moça e ela falou o seguinte, olha, pastor, eu e o meu marido, nós temos um problema. A gente disputa muito um com o outro, quem tem a melhor vida, quem consegue mais, quem avança mais. Eu falo, meu Deus, disputa, né? E aí eu tive falando com ela, eu falei, bom, que disputa que é essa? Aí ela falou lá as coisas que ela diante do pastor, a pessoa fala, né? Ela é quase que o padre, ela quer confessar os pecados dela. Então ela fala de tudo que ela fez de errado, mas sempre tem uma pinceladinha do mas ele também. Bom, mas ele não está aqui diante de mim, quem está aqui diante de mim é você. E nessa ocasião, eu consegui, de certa forma, enquadrar apenas uma brecha no coração dela, que é o que nós vamos ler agora, no versículo 11. Se ela busca ser melhor, será que ela não está remando ao contrário? Será que não seria melhor ela lutar para que o marido seja melhor? Será que ela não está na vida de alguém para servir de uma mola propulsora que joga a pessoa para cima, para servir de uma coluna mais forte? Será que a vida só traz sentido para a nossa exaltação? Será que nós somos exclusivos e que é somente a gente que interessa? Será que quando a gente olha para Davi, a gente vê os irmãos deles, o Jessé colocando à frente para ser apresentado diante de Samuel, para ser ungido como rei de Israel? Será que quando a gente olha para esse cenário, a gente vê Davi lá longe, o menor, mais franzino, ruivinho, baixinho, magrinho? Será que quando a gente vê esse cenário, a gente não consegue entender um pouco que não tem nada a ver com a gente e tem a ver com o outro? Bom, vamos lá. Aí essa brecha se abriu, a gente entrou, versículo 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nota que a Bíblia não diz que o que é humilhado, né? A pessoa fala, não, os que são humilhados serão exaltados. Não, você não pode aceitar ser humilhado. Você não pode aceitar isso. A Bíblia não fala isso. Se você está sendo humilhado, se retira daí. Você não precisa suportar isso daí. Se você está sendo pisado pelo patrão, está sendo pisado por alguém, por um superior, por quem quer que seja, que esteja ali humilhando, eu sou melhor, é o narcisismo, eu sou melhor do que você, eu sou melhor. Se você está sendo humilhado, ou se alguém tem um olhar meio de sobre você e te humilha com gestos, te humilha com uma observação, te humilha com comentários, te humilha com bullying, né? Agora é bullying. Te humilha com bullying, te humilha com chocarrices que a Bíblia fala, piadinhas, emulações, com provocações. Você não precisa suportar isso. Você não precisa ficar debaixo desse jugo. Saia debaixo desse jugo hoje e vá para o jugo de Jesus, que é leve. É um jugo, mas é leve.
não é pesado a ponto de você não querer estar naquele lugar, não é pesado a ponto de você não querer estar com aquela pessoa. Saia de debaixo desse jugo, porque a Bíblia diz sobre o jugo desigual, e não há comunhão entre uma pessoa humilde com uma desumilde, não há comunhão com um sábio e um tolo, não há comunhão, não há, porque o tolo acha que é só A, B, o sábio fala, é o alfabeto inteiro. O tolo fala, acabou. O sábio fala, está só começando. Não se ponha em julgo desigual. Daí os coaches aparecem para falar que você só tem que andar com rico. Eles aproveitam da situação, né? Não caia no conto do vigário, não. Tá? Empresa usa muito dessas táticas para poder impulsionar os seus funcionários, isso é bom. O próprio dono pode fazer isso, mas é um preguiçoso. Vamos lá, e tem que contratar os caras, né, para levantar, ganhar uma grana. Tem que render, né, para contar alguma coisa. Vamos lá, aquele que a si mesmo se humilhar, eu me humilho, mas eu não me humilho diante do homem. Se eu me humilhar diante do homem, eu faço do homem o quê? Um Deus. É o que muitos querem, os narcisistas. Eu me humilho diante de quem? De Deus, mas não aceito me humilhar diante do homem, e nem ser humilhado pelo homem. Antes, o que acontece? O que acontece aqui, o 11? Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Ponto. Eu também não posso ficar me exaltando, eu também não posso me exaltar, eu também não posso querer ser melhor. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer em Filipenses, Colossenses, a Bíblia vai dizer o seguinte: considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Considere o próximo, os outros, como maiores do que você. Não é a dificuldade dos pais anteriores? Eles não aceitam que os filhos sejam melhores. Eles têm que ser os melhores. Afinal de contas, eu que mando aqui. Não cresce, não evolui. Eu dou graças a Deus que o conhecimento está chegando, e a gente vai passar para os nossos filhos que eles serão melhores do que nós, que eles vão arrebentar, que eles vão ter sucesso, que eles vão subir, voar como as águias. Uau! E é um orgulho poder falar, minha filha, aleluia, diga glória a Deus. Veja lá na frente, enxergue lá na frente, plante agora, e você vai colher depois. Versículo 12, e dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem faz uma grande ceia e convida a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que há tudo preparado. E todos a uma comemoração, a excusar-se, hoje minha vista está uma benção. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que não hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo:
sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que forem convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarão a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, e com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, o quê? Eu acho que Jesus, não tenho certeza, Jesus está fazendo um convite aqui, Jesus está fazendo uma chamada aqui, uma chamada muito sábia para pessoas sábias, uma chamada muito inteligente para pessoas inteligentes, uma pessoa que está muito regressa, está muito menino, muito menina, muito bebê, agora ele está chamando, vai crescer agora, vai crescer. O que ele diz? Não adianta você vir para a igreja, é o que está escrito aqui, você estar na minha casa e você está com o coração, você não está envolvido 100%. Aquele que não deixa o pai, aquele que não deixa a mãe, aquele que não deixa o filho, aquele que não deixa tudo, ou seja, ele começa a falar sobre outras coisas, começa a falar sobre guerras, que a pessoa tem que negociar a guerra, ele está falando sobre uma pessoa estrategista, uma pessoa inteligente, que não perde tempo, uma pessoa que quando começa, rabisca o negócio, para ir até o final. Ele está falando para pessoas aqui hoje, parar de ser pensamento derrotado, pensamento pequeno, e ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que começa e termina, uma pessoa que está na igreja e se entrega de verdade a Deus, uma pessoa que está aqui, mas não está aqui para ver defeito dos outros, para ver o seu próprio defeito e poder se consertar. Jesus está chamando pessoas aqui para terem uma nova vida. Quantos acreditam assim? Diga glória a Deus. Jesus está convidando através da sua palavra pessoas a deixarem tudo, até mesmo a sua própria família, tomar uma cruz e falar assim: poxa, eu entendi, a vida é curta, eu talvez viva 60, 70 anos, 50 anos, sei lá, quanto tempo mais que eu vou viver com tanta alimentação? Ontem eu fui mesmo comer no Burger King, tomei o refrigerante que eles fazem, não sei o que tem lá dentro, só sei que eu fui lá jantar com a minha filha. O que acontece? Eu estou ingerindo coisas para dentro do meu corpo que pode diminuir meu tempo de vida. Eu fiz isso porque eu quis. A Bíblia fala, não tem nada
nada mais gostoso do que colocar pelo seu paladar a gordura e a doçura. Jesus está chamando pessoas para serem inteligentes e entender: a vida é curta, para de perder tempo. Que problema pequeno, que raiva é essa que você tem do marido, da esposa? Que raiva é essa que você tem daquela pessoa que te feriu? Perdoa, perdoa, porque o tempo está passando. Pode ser que não dê tempo para você recuperar isso. A Bíblia vai dizer que a pessoa que ela não abre o coração, a pessoa que ela não abre o coração, ela começa a falar palavras ociosas. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que a gente falar. A Bíblia fala que nós vamos dar conta de toda palavra ansiosa, de toda atitude ansiosa. A pessoa que mete os pés pelas mãos, a pessoa que faz o que ela bem quer da vida. Olha, entenda de uma vez por todas: o que Jesus quer da igreja é que você cresça, igreja, é que você amadureça, a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Não ache que a vida é que nem os jovens. Jovem não acredita que vai morrer. Outro dia desses eu recebi um vídeo. No vídeo estava lá uma jovem dentro do carro, e ela falava assim: nossa, você está andando rápido. Ela filmava, porque agora é a era dos stores, agora é a era do selfie, agora é a era, essa é a era da tecnologia, onde tudo se faz e tudo se vê e tudo se mostra. Então ali estava ela filmando, e ela filmou o velocímetro, 100 e poucos por hora, numa via que, se não me falha a memória, era de 50, e ele estava 100 e poucos por hora, o amigo jovem também. E aí ela mesmo disse: a gente vai morrer, meu Deus, a gente vai morrer. E ela gritava, não sei o que. Daqui a pouco houve uma batida, ele capotou o carro, morreu 3, ela foi uma das que estava filmando, foi uma que morreu naquele carro. Jovem fala: a gente vai morrer, não. Ou você para esse negócio, ou eu te dou um murro no meio da sua cara, meu amigo, porque eu não quero morrer agora. Pessoas inteligentes pensam: não, separa esse negócio aqui agora, não vou arriscar minha vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está que nem jovem. Está que nem jovem. É a senhora que quer vestir roupinha de mulher, de mocinha de 12, de 15, de 16 anos. Está que nem jovem. O rapaz que quer agir: opa, peraí, nós não estamos num culto de jovens aqui. Você é jovem sim, permita-me, mas existe uma coisa que você precisa entender: a sua vida está passando. Você não pode ficar aqui e grudado em outra coisa no mundo. Toma a tua cruz e siga. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai ficar até quando amarrado nas coisas aí de fora? Vai ficar até quando vivendo o dia? Hoje eu tenho que dar um rolê, né? Hoje eu tenho que dar um rolê. Se não for com a patroa, não tem que dar rolê nenhum, porque o casamento precisa regenerar. E precisa sim, dar um rolê, dar uma volta, dar uma saída com a patroa, com a esposa. Aí precisa. Agora fica só em casa, Netflix, aí não dá, né, irmão? Tem que renovar aí as alianças. O negócio tem que ir para frente, não para trás. Diga, glória, tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Agora, o rapaz, não, peraí, eu tenho que sair hoje com meus amigos. Poxa, você é casado, sair com seus amigos para quê? Mas as minhas amigas, peraí, pelo amor de Deus. Aí você coloca lá as amigas, com quantas você vai hoje? Com 3, uma é da macumba, a outra é da idolatria, a outra não é nada. E o que você está fazendo no meio dela como cristão? Eu vou lá dar umas risadas, quem sabe não se converte. Eu duvido. Há propósito nisso? Que propósito que é? Você quer extravasar a sua vida? Para de ser tolo. E se tem gente assim que você conhece, anda mais com ele não. Você não precisa de coach para te ensinar isso. Você precisa de um pastor para governar a tua vida, para governar o teu ministério, porque governa a igreja. E eu estou aqui para falar para você. Estamos aqui para falar isso para você, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Existem caminhos, inúmeros caminhos. Você pode escolher qualquer um na tua vida. O diabo chegou para Jesus na tentação e ofereceu vários caminhos para ele. Olha, você pode fazer isso, você pode tal. O da exaltação, o diabo falou que se ele se prostrasse e adorasse a ele, ele iria colocar Jesus, né, num lugar poderoso. O diabo consegue trazer exaltação para as pessoas. O diabo consegue trazer exaltação. O diabo consegue dar também. Ele fez isso com Jesus. Bom, pastor, o diabo tem poder? Se está escrito que ele conseguiu pegar o próprio Cristo e colocar ele lá no pináculo, se ele conseguiu mostrar todo o poder do mundo, então quer dizer que o diabo tem um poder sim, irmão. Está escrito isso. Mas como? Deixa a sua indignação para lá. Eu não sei.
Eu não faço ideia. Isso ninguém sabe. Mas eu só sei que Ele tem esse poder. Ele só não consegue tocar na gente se a gente não cair na tentação dele. Mas Ele toca se a gente cai. Tem muitos caminhos para você ser exaltado. A gente leu um deles aqui, ou aliás, vários aqui, né? A pessoa que só pensa em si mesmo, né? É um deles. Tem muitos caminhos para a pessoa ser exaltada. Eu separei aqui para a gente encerrar já. 3 caminhos verdadeiros e 3 caminhos falsos. Tem 3 caminhos falsos que o diabo nos tenta para a gente chegar em algum lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer coisa. O caminho fácil é um deles. O caminho mais curto, tem o caminho que é mais fácil, e nem sempre o mais fácil faz uma volta. É um pouquinho mais longe, mas chega. Tem o caminho mais curto, você pega uma ponte aqui, ó, passa por cima de toda a trajetória e chega lá. E tem o caminho, no lado pejorativo, tem o caminho largo, que é aquele caminho, eu chego na igreja a hora que eu quero, eu vou na igreja a hora que eu quero, eu leio a Bíblia se eu quiser, eu oro quando eu quiser, porque não é quando dá, é porque você não quer, porque se você quisesse, você orava, se você quisesse, chegava mais cedo, se você quiser na igreja, se você quisesse, se você quer, quando a pessoa quer, quando o ser humano quer uma coisa, Deus, sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem vontades. Sabe por que nós estamos aqui também? Porque nós também temos vontades. Nós somos movidos pela vontade. Então, se você quiser, você pode fazer de tudo para estar no caminho verdadeiro. Agora, se você não quer, é o caminho mais fácil, é o caminho mais curto, é o caminho folgado. Só que aprende uma coisa. Lembra quando eu disse para você que os fariseus ficaram quietos? Porque Jesus falou, é lícito curar? E eles falaram, não, peraí, não vou falar, porque pode ser que alguma coisa aconteça, mas eu sei que não pode. Você é sábado, vai ficar fazendo obra, vai trabalhar, vai fazer esforço. Não, negativo. Até o tom da voz, se cuspisse no chão para o judeu, cuspiu no chão, já quebrava o sábado. Eles ficaram quietos. Jesus vai por um caminho, pelo caminho verdadeiro. Eu estava dizendo no começo, existe muitos caminhos. O caminho verdadeiro, ele é um caminho mais difícil. Te leva aqui, ó. O caminho verdadeiro é um caminho mais longo. É aqui, vai vira para cá, agora vira para cá, agora para cá, agora vai. É que nem você pega o Waze, quando você coloca lá no Waze, ou no Google Maps, esse é gosto de qualquer um. Você usa o aplicativo que você quiser, não adianta questionar os outros. Se você gosta de um, problema seu. O outro gosta de outro. Cada um com seus aplicativos. Você coloca no Waze, aí na hora que você coloca no Waze, ele traça algumas rotas. Aí você escolhe a rota que você quiser. A mais curta, a mais isso, a mais aquilo. Não é? A gente, ser humano, escolhe sempre a melhor rota. Só que para chegar na exaltação de Deus, a salvação é uma exaltação. A igreja gloriosa, a igreja sendo exaltada, a vida abençoada, exaltação, a cura, exaltação, restauração, exaltação. Para chegar até lá, é um caminho mais difícil.
Para você chegar até lá, é um caminho mais longo, demora mais. Se você está no Waze, você simplesmente não vai por esse. Você vai pelo mais curto, pelo mais rápido, pelo mais fácil. E também, o caminho verdadeiro é um caminho mais apertado. Que tem hora que a gente fala, poxa, estou cansado, mas eu tenho que ir. Eu estou cansado, mas eu tenho que orar. Eu estou cansado, mas eu tenho que ir. Eu tenho que vencer a minha carne, eu tenho que vencer. Faz 300 dias que eu não faço um jejum. Eu preciso jejuar. 300 dias é quase um ano. Meu Deus, já faz quase um ano. E a pessoa está ali. Ela precisa despertar, ela precisa acordar. O caminho verdadeiro. João 14,6. Abre, por favor. Rapidinho. Acabei já. João 14,6. Eu não vou só falar, eu quero que você leia. Você já sabe, mas eu quero que você leia. Está na Escritura Sagrada. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Agora eu vou falar. Espera, para aí. Agora eu vou falar, não vou lá ler, senão vai demorar muito. A Bíblia diz que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e seguir após ele, não é digno dele. Que não deixar pai e mãe, como a gente leu, não é digno de ser o seu discípulo. Tem que fazer a mesma coisa que ele. Eu sou o caminho. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está dizendo: faça o que eu fiz. Eu não sei se você sabe, mas o cristianismo é a única, falando de religiões. Religião é uma palavra maravilhosa. Religião, se as pessoas soubessem vestir-se desse termo, seria maravilhoso. Religião deriva-se do latim religare, que significado é, traduzido para o português, religião, que significado religare é religados com Deus. O significado é religados com Deus. O pecado desliga, seja ele qual for. O que o pecado promove? A morte. O que Jesus venceu? Aleluia! E quando a pessoa ela entende quem é Jesus, a verdadeira religião, né? Ela se religa novamente com Deus. Por isso eu acredito que Jesus é a única religião, o único que ressuscitou dentre os mortos. Diga graças a Deus. Quando ele vai dizer então, eu sou o caminho, ele fala, façam tudo o que eu fiz. A igreja é a única religião, falando de religiões, a igreja é a única religião que acredita na transformação de uma pessoa. Todas as outras acham que precisam passar pela morte para evoluir o espírito e depois voltar. As outras pessoas acham que ela nasceu, como a Umbanda, por exemplo. A pessoa nasceu e ela tem que ser assim, porque ela tem que passar assim, e porque é assim, e não vai mudar. E é só isso, não existe. Meu filho sairá das drogas. Não. É assim, e tem que aguentar, e quem está do lado tem que aguentar, e a pessoa tem que desenvolver. O espiritismo alto acha que a pessoa tem que morrer, e depois ela volta como um cachorro, como um gato, como um cavalo, para ir evoluindo. Eu não entendo essa evolução até hoje, então. Enfim, todas as outras religiões, como por exemplo, você vê aqueles do esses daí, eles que acontece, acreditam no seguinte: desviou, manda matar, apedrejar, morreu, acabou, já era. Não acontece nada. O judeu acredita também dessa forma, é que acabou-se a lei do apedrejamento, acabou-se o sacrifício de animais. Eu não entendo muito judeu, estou tentando, e esse é o ano de Israel, a gente está tentando entender o judeu. Por fim, os judeus também têm que
apedrejar não acredita na transformação de uma prostituta, né? Que uma adúltera, uma mulher adúltera, uma prostituta, a qual Jesus expulsou 7 demônios, a qual Jesus disse: vai, não peques mais. O único que acredita na transformação das pessoas é Jesus. A única religião que existe no mundo que transforma a vida das pessoas, quando elas querem, quando elas decidem, quando elas querem esse caminho, é o Senhor Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Leia aí na sua Bíblia: a verdade. Por que a verdade? Porque todo mundo fala que acabou para você, acabou para o seu casamento, acabou para essa igreja, vai ter que fechar. Tem pouquinha gente, eu estou meio desesperançado. Todo mundo fala, mas ele disse: eu sou a verdade. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: o que planta, colhe. A Bíblia diz que ele transforma a bênção em maldição. Também ele vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. A salvação, não existe outro caminho de exaltação senão seguindo a Jesus de Nazaré. Que entenda isso, judeu, que entenda isso, judeu, porque o povo rebelde, estamos aqui, ó, bandeira de Israel, o povo rebelde que não consegue acreditar que Jesus veio da linha de Judá, da linhagem de Judá. O povo Brasil está muito mais avançado, só que anda muito no carnaval, anda muito nas coisas do mundo, no pecado. Senhor Jesus, nós precisamos orar, igreja, para que nós venhamos estar nesse caminho, para que nós venhamos permanecer nesse caminho e levar com o nosso exemplo, com a nossa boa educação cristã, as pessoas também a estarem neste caminho. Aplaude bem forte a Jesus. Oh, aleluia! Jesus, o único para sempre. Oh, aleluia! Fica de pé no teu lugar. Quem aqui está disposto a trilhar pelo único e verdadeiro caminho? Pesquise sobre as religiões, todas elas são derrotadas. Não há esperança. Não há esperança. Não há esperança. Não há esperança. Não há verdadeiramente uma esperança. Não há. É um engano. Todas as religiões é um engano. Todas. A única religião que é no religar, é religados com Deus, que é o que nos liga com Deus, que venceu a própria morte. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Jesus ressuscitou, venceu a própria morte, venceu o pecado, venceu e está vivo até os dias de hoje. Eu quero tomar café, então vamos orar, irmão. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, nós entramos diante da tua presença nessa manhã, meu Deus. Manhã maravilhosa, manhã especial, meu Deus. Nós temos tantos problemas, mas isso não pode nos separar de ti. Isso não pode nos separar do teu amor, pois nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura, nada poderá nos separar do teu amor. Nada poderá nos separar, ó Deus. Quem nos julga, quem acha que a gente é forçado, quem acha que a gente está, não interessa, eu não me importo com a opinião das pessoas. Pelo contrário, que o Senhor possa ajudá-las a também buscarem o melhor para suas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, ensina-nos a amar, ensina-nos a agradecer por cada pessoa, porque cada pessoa, meu Deus, essas pessoas nos ensinam, e nós estamos aqui, ó Deus, para aprender que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a verdade, que só o Senhor é a luz, que só o Senhor é o pão, que só o Senhor é tudo que nós precisamos. Jesus, o Senhor é tudo que nós precisamos. Pai, nós nos humilhamos diante da tua presença, Deus, nós nos humilhamos diante da tua presença, Senhor. Veja como o mundo meu Pai, age. Meu Pai, essa semana tu tem falado ao meu coração e mostrado na palavra, em Provérbios
Provérbios que não se deve observar os ímpios, porque a prosperidade deles são falsa, é uma prosperidade forçada, é uma sabedoria sem conteúdo, é um entendimento fraco, fajuto, é como, meu Deus, dominós juntados, bateu um sopro, derrama tudo, espalha fatosamente. Oh meu Deus, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, vem nos dar essa oportunidade de graça, Senhor, vem nos dar essa oportunidade, meu Deus, de graça que o Senhor está nos dando, e de misericórdia que o Senhor está nos dando agora. Agora o Senhor está nos dando essa misericórdia. Eu tomo posse. Levanta a tua mão para o céu, diga: eu tomo posse da graça de Deus. Diga: eu não precisei fazer absolutamente nada, e Ele morreu por mim. Diga: isso é graça. Eu não sou merecedor, mas Ele fez por mim, porque Ele me ama. Diga: eu tomo posse da misericórdia. Diga: misericórdia se veste na minha vida, porque eu sou falho. E mesmo tendo a graça, se não fosse a misericórdia, eu não estaria aqui. Como o Senhor é bom, Deus. Agora levante as suas mãos mais uma vez e diga com fé: eu confesso todos os meus pecados, desde o dia que eu nasci até hoje. Eu confesso os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas. Diga: eu confesso. Diga: obrigado, Jesus, eu recebo o seu perdão. Amém.